E aí, pessoal, como vocês estão? Olha o pastor Raul aqui mais uma vez. Vamos continuar nosso estudo aqui em Marcos 5. Já vamos para o verso 31. Não esqueça que eu quero tua opinião aí embaixo. Deixa a tua opinião aí sobre o vídeo, tá bom? Vamos conversar sobre isso. Bom, Marcos 5:31 diz assim, ó: Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Em outras palavras, ô Jesus, olha, não estamos conseguindo nem andar de tão apertado. E o senhor vem me perguntar quem te tocou? Os discípulos estão cometendo o mesmo erro de interpretar a palavra de Deus com os olhos da carne, com os olhos hipócritas, com os olhos pobres na fé. Eu não estou falando daquilo que ensinam nas igrejas neopentecostais, que dizem que você tem que olhar com os olhos espirituais. Então que você tem que olhar para o teu carro, não aquele fusquinha velho 1800 e Guaraná de rolha que você tem. Você tem que olhar com a Mercedes que você vai andar e agir a sua fé. Não é nada disso que eu estou falando. Os olhos da fé é entender a mensagem de Cristo, do que Cristo está falando. Esses homens e muitos outros tinham o hábito de aplicar uma interpretação levando em conta apenas aquilo que Cristo falou naquele momento. E não levavam em conta o contexto geral da Escritura, o contexto geral daquela palavra. Olha só, Marcos 8, 15 e 16. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: mas nós não temos pão, por que nós estamos falando de fermento? Nós não vamos... Vocês percebem isso? Ou seja, aqui o Senhor está falando da mentira dos fariseus, daquelas coisas que não interessam para nada, que não edificam em nada, da hipocrisia dos fariseus, do pecado vivido pelos fariseus. Mas aqueles que estavam ao redor dele: mas a gente não tem pão para ter fermento? João 2, 19 a 22 diz assim: Jesus lhes respondeu: Destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, sua morte e sua ressurreição. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eles lembraram: era sobre isso, o templo do Espírito Santo, o corpo dele. É disso que ele está falando. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo... Olha só a passagem pela qual existe o nome do nosso nascido de novo. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: mas como é que pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso daqui que o Senhor Jesus está falando é a nova natureza. É a morte da velha pessoa e o renascimento da nova pessoa, daquela pessoa que vai viver em Cristo, que vai se regozijar em seguir os caminhos do Senhor. Percebe como a coisa é clara? E o Senhor muitas vezes mostra situações na nossa frente e a gente fica como barata tonta sem saber o que fazer. Nós lemos as passagens e nós não entendemos. Por quê? Porque a gente olha aquilo lá e a gente pensa naquele momento. João 4, 10, 15. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, e tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: tu não tens nem com que atirar. E o poço é fundo. Pois onde que você tem água viva? Se você está aqui me pedindo água. João 6,52, ou seja, a água viva, a palavra de Deus, a água viva que sai dele, a água que não dá sede, o reino de Deus, a salvação, a vida com Cristo, a nova natureza. Olha só. João 6,52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer de sua própria carne? Ou seja, na ceia, né? João 8, 56 a 58. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viu Abraão? De fato, Jesus não estava negando o toque literal daquela mulher lá no começo, mas ele estava falando da fé. Ele estava falando o quê? Que algo diferente aconteceu ali, que alguém com fé tocou, que alguém com fé
fez a diferença. Que alguém ali tinha aquela fé diferente. A fé diferente não é você ficar participando de fogueira santa. A fé diferente não é você dar dinheiro para pastor andar de jatinho. A fé diferente é você seguir os passos de Cristo. É você obedecer ao Senhor a cada dia mais. Essa é a fé. E essa fé que Jesus estava procurando. E aí eles falaram, mas peraí. Vês que a multidão te aperte e dizes quem me tocou? O que eu deixo para vocês? Pessoal, a Bíblia ela não foi escrita em capítulo, versículo isolado. Ela foi escrita em textos, em livros completos, cartas completas. Então, o que nós tiramos de ensino da palavra de hoje? Pessoal. A Vanessa assistindo isso, ela sabe do que eu estou falando. Do pessoal. Pessoal, a Bíblia tem que ser lida no seu contexto. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Você tem que levar em conta as outras coisas que você leu e que você estudou na Bíblia com aquilo que você está lendo. Você não pode apenas fazer como os discípulos. Vê a multidão que te aperta e dizes quem me tocou? Todo mundo. Não, peraí, deixa eu pensar. Conhecendo o mestre do jeito que eu conheço, pelo que eu vi ele fazer, tem algo diferente aí. Quem tocou o mestre? Quem tocou? Não, eles não olharam para isso. Eles viram aquela multidão que, no mínimo, eles estavam tentando formar um cordão em volta de Cristo para que ninguém o tocasse. Olha que coisa extraordinária. Que coisa maravilhosa, pessoal. Então vamos interpretar a Bíblia dentro do seu contexto. Vamos olhar as coisas com os olhos da fé. Por causa disso, muitos grandes homens de Deus estão despencando, porque eles esquecem o fator Deus. O liberalismo teológico, o progressismo teológico, que é isso de você? Tillich e outros homens que se dizem cristãos querem colocar isso para você, que a palavra de Deus não é inerrante, que a Bíblia não é a total e completa palavra de Deus. Então vamos abrir os nossos olhos, vamos olhar para a palavra de Deus, vamos ver o fator Deus nas nossas vidas, amém? Então esse foi o Little Drops de hoje, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, eu prometo. E, como eu falei, e aí, qual foi a situação que você vê na Bíblia? Coloca aí situações na Bíblia onde você percebe que Cristo fala uma coisa e os discípulos não entendem bulhufa. Coloca aí embaixo, vamos bater um papo aí sobre isso, vamos estender esse assunto tão importante para as nossas vidas, amém? Então, aqui na descrição tem o link para vocês baixarem nossos 3 e-books gratuitos, nosso podcast, todas as nossas redes sociais. E até semana que vem, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Amo demais a cada um de vocês. Até a próxima.